Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma edição do Tereré com Fé. Eu sou Samuel Rocha e hoje está aqui ao meu lado, como vocês já podem ver aqui, meu amigo, o pastor Ângelo Augusto. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para uma participação conosco no Tereré. Seja muito bem-vindo. Samuel, obrigado, eu que agradeço. Desde já eu quero trazer a minha saudação de paz a todos vocês desse canal abençoado, crendo que vai ser alguns minutos, né, de que vai acrescentar muito com fé e tereré. É, isso aí. E falando em tereré, vou passar aqui para o pastor já, nosso primeiro tereré. Pessoal, lembrando a vocês aqui que nós temos eu tenho à minha esquerda aqui o tereré, né? Como eu já passei para o meu amigo Ângelo, nós temos também ali ao nosso lado a Bíblia Sagrada. Com isso nós temos aqui o Tereré com Fé. Nós esperamos levar algo de Deus até a sua casa. Para você que está vendo esse vídeo agora, vai visualizar esta edição. Nós queremos que o Senhor venha alcançá-lo de alguma forma, através de uma palavra, de uma história boa que o nosso amigo e pastor Ângelo vai nos contar aqui hoje. Eu quero deixar um recadinho para vocês aí, falando sempre da MK Store. A MK Store é uma loja de utilidades. Nós vamos deixar alguma coisa aqui que vocês podem encontrar lá na MK Store. E comprar da MK Store é muito fácil, como eu sempre tenho dito aqui. O telefone da MK Store está aqui no cantinho do nosso vídeo, você pode encontrar muita coisa legal lá. E do que está aparecendo aí no nosso vídeo agora, se você gostou de alguma coisa, chama no WhatsApp, pede mais detalhes, procura saber melhor. E se você gostou, eles vão entregar até a sua casa, tem a entrega aí que é grátis, sem acréscimo nenhum, enfim, é muito fácil comprar da MK Store. Vocês podem encontrar também a MK Store no Instagram, é só digitar lá MK Store, já vai aparecer o símbolozinho referente, está aqui no nosso vídeo. Vocês podem adicioná-los também no Facebook, beleza? MK Store, uma loja de utilidades para vocês. Nós vamos começar aqui agora já o nosso bate-papo aqui com o meu amigo pastor Ângelo. Pastor, é uma honra recebê-lo aqui conosco na edição de hoje. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito aqui a edição do Tereré com Fé. Pastor, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo já contando um pouquinho da sua história, a sua trajetória, como é que começou aí na carreira do Evangelho, no Evangelho, melhor dizendo, como é que foi a conversão. Já veio de berço, já o Evangelho na sua vida. Como é que tudo isso começou, pastor? Bem, Samuel, bom, primeiramente, vou novamente me apresentar, pastor Ângelo. Eu tenho 33 anos de idade, faço 34 agora, no mês que vem. Nós estamos gravando em janeiro, então em fevereiro, mês que vem, eu faço 34 anos, sou casado Deixa eu não errar, cara. Porque se errar... porque a patroa deve estar vendo o vídeo lá agora. Estou casado há 10 anos, 11 anos com a Amanda, né? A Amanda dos Santos. Deste fruto nós temos 2 filhos. A Manuela, que tem 10 anos de idade, e o Murilo, que tem 5 anos e meio. Como ele gosta muito bem de cifrar isso. Olha aí. Ele fala, eu tenho 5 anos e meio já. Bom, eu vim de um lar cristão, né? Nasci, né, dentro da igreja. Eu sou a 4ª geração de pastores da minha família, da minha família. Quando o senhor fala a 4ª geração, quem era? Meu avô, meu tio, meu pai e eu. Né? Olha aí, que bacana. Mas toda a geração de pastores é por lado de mãe. Né? Meu pai é o único pastor da família do lado dele. Então, quando falo avô e tio e pai, meu pai não é filho do meu avô. Ele é genro do meu avô. Então, meu avô foi missionário no Paraguai, missionário no sul do estado, Mundo Novo, Iguatemi, Sete Quedas. Também abriu igrejas no Paraná, Terra Rica, Terra Roxa. E também abriu igrejas no Paraguai. Minha mãe conta que meu avô entrava com o facão na cintura e ia banhar, abrir caminho na estrada, desbravando as terras lá em La Paloma, no Paraguai, que é ali perto de Mundo Novo, ali perto de Sal de Guairá.
Então, o evangelho veio desde pequeno. Meu pai já, quando eu me dei por conta, mas aos meus, em torno aí dos meus 6, 7 anos, eu me entreguei a Jesus. Com 10 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo num culto infantil. Eu lembro que nesse culto estava tendo muita bagunça, e o líder da bagunça era o Ângelo, né? E aí a tia das crianças falou assim: já que vocês estão bagunçando demais, nós vamos orar. Né? Vamos todo mundo dobrar o joelho. E aí eu falei assim: orar pra quê, tia? Orar não serve, não. E o primeiro a falar em língua fui eu no culto. O culto acabou, a igreja, o culto infantil ficava embaixo no porão. O culto, lembro até hoje, foi na terça-feira. O culto acabou dos adultos e as crianças não saíam. O negócio tava bom demais. O Pentecoste era embaixo realmente. O céu desceu naquele momento. O céu desceu naquele momento. E aí, essa chama sempre ardia no meu coração. E desde pequeno eu me destacava, né, na escola dominical, gincana bíblica. Eu sempre ia embora com prêmios, medalhas e tudo mais. E aí eu sempre tive esse desejo, né, no meu coração de ser pastor e me preparei para isso, né? Olha aí, e aí que a gente chegou aí. Aqui no estado, meu avô pastoreou Mundo Novo, Eldorado e Miranda. Miranda foi a última cidade que meu avô pastoreou, ele saiu dali jubilado em 97. E um fato muito curioso, que meu avô voltou para Mundo Novo, né, depois de viúvo, e há alguns anos atrás o meu avô faleceu pregando em cima do púlpito. E o culto estava sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Ele faleceu exatamente no momento do culto? Ele estava pregando. Ah, ele estava pregando, no momento que ele passou mal. Eu suponho que tenha sido um infarto. Exatamente. Foi um baque para todo mundo, porque os filhos estavam assistindo o culto. Nossa. Né? Mas assim, é uma coisa que eu me orgulho. Me traz tristeza? Traz, porque é a perca de uma pessoa querida. Mas me traz orgulho porque não existe nada mais honroso para um soldado morrer em campo de batalha. É verdade, né? Nossa, por esse ponto de vista aí. Então assim, eu tenho um orgulho hoje de né, bater no peito e dizer, olha, meu avô faleceu pregando o que ele gostava mais de fazer. Pregar. Bacana, né? Então ele faleceu pregando. Foi um momento difícil para todos nós, mas olhando essa questão da guerra, do soldado, não existe mais nada honroso. Eu acho que ele já recebeu o galardão dele de alta patente no céu, já nessa questão do que aconteceu. Né? Com certeza. Agora, pastor, o senhor é né, como vocês podem ver aqui, um jovem pastor, né? Como é que foi essa trajetória aí até o pastorado? Olha, algumas coisas sempre me chamaram a atenção, né? Então, sempre coloquei na minha mente, em mim, né, de ser um pastor. E desde pequeno sempre foi falado, ser pastor não dá dinheiro, né? A questão da profissão de ser pastor. E eu nunca me importei com isso, né? Eu sempre me importava porque eu gostaria de ser pastor. Então, desde pequeno tinha os cultos infantis em casa. Eu e meu irmão, a gente fazia culto, né? Então, é aquele culto infantil que você imagina uma multidão, mas são dois, né? Então, você canta, você ora, você prega, aí você é o círculo de oração, você é as crianças, você é os jovens, você é todo mundo, né? E aí, teve algo, quando eu tinha em torno de... Deixa eu me lembrar a idade, para mim não mentir. Foi em torno de uns 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, porque eu já era batizado no Espírito Santo. Nós saímos na cidade, eu morava em Mundo Novo, para comprar um sapato para mim. Saiu todo mundo para comprar um sapato. E eu lembro até hoje, nós entramos na loja, a moça me mostrou todos os sapatos, tudo, olhei tudo e não gostei de nenhum. Eu entrei no fundo da loja e vi um cercadinho cheio de calçado. Aí eu fui mexendo, até que eu peguei um meio estilo bota, assim. Meio country? Mais ou menos, mas mais pro social. Eu falei assim, eu
gostei desse. Minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente falou assim, nossa, que sapato feio. Eu falei, mas eu gostei. Aí eu lembro até hoje, a moça olhou pra mim e falou assim, esse sapato tá na promoção. Aí o meu pai perguntou, quanto? Ela falou assim, R$20. Aí eu falei, é esse, pai. É esse que eu quero, tal. Por que eu fui comprar o sapato? Porque eu sou da época que congressos, tinha caravanas do interior, era o evento da igreja, era o congresso de oração, era o congresso dos jovens, era o congresso de missões, de tudo. Então eu estava me preparando para o congresso que ia ter. Era uma festa esperada, né? Todo ano, né? Todo ano, né? A gente vinha aquele pessoal de fora, 2, 3, 4, 5 ônibus e tudo mais. E aí eu lembro que nós fomos comprar, porque eu não tinha calçado para ir para o congresso. Certo. E aí quando eu comprei o calçado, fomos para o culto à noite com o calçado, e eu gostava, pensa num calçado que você se apaixonou, eu me apaixonei assim e eu não tirava. Para onde qualquer roupa que ia, era ele que eu usava. Com ele. É ele que eu usava. Passou-se mais um mês mais ou menos, teve um congresso, outro congresso. E na manhã missionária, era assim, quando era congresso de jovens, quem fazia o almoço eram as irmãs. Quando o congresso era de irmãs, quem fazia o almoço eram os jovens. Olha que bacana. Né? Porque os jovens ficavam só pensando no congresso e as irmãs iam para a cozinha. E aí eu lembro que era um congresso de jovens porque minha mãe estava na cozinha. E era uma manhã missionária. E a manhã missionária acontecendo. E aí começou a oferta missionária. E aí eu tô de pé, junto com os colegas, mas sendo criança, mas prestando atenção no culto. Quando eu escutei uma voz, dá o sapato. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, o que você falou, Zé? Meu amigo Josézinho estava do lado. Falei, eu não falei com você? Falei, não, alguém falou comigo. Aí aquela voz veio de novo, mas ela veio de dentro para fora. E parece que meu coração saía pela boca. Ali o senhor percebeu que tinha alguma coisa diferente. Especial. Aí a voz falou assim, dá o sapato. Aí eu pensei comigo, eu não posso dar o sapato. Porque o sapato, minha mãe comprou. E se eu der o sapato, eu vou apanhar. Aí eu saí da onde eu estava, fui até a cozinha. Quando eu comecei a falar com minha mãe, uma voz falou para mim e eu já comecei a chorar. Que eu preciso dar o sapato. Minha mãe olhou para mim e falou assim, se ela tá falando, dá. Aí eu subi de novo, saí do porão, subi as escadas, já com o sapato na mão e só de meia. Aí eu peguei o sapato e levei no púlpito, falei, porque eu não ia jogar na salva, né? Na toalha de mesa, que naqueles congressos de missões o pessoal fazia aquilo, né? Eu não ia jogar ali. Porque ali o pessoal colocava relógio, anel, né, tudo aquilo. Eu fui e levei para o pastor. Falei, pastor, eu preciso dar meu sapato para missões. O pastor pegou, eu lembro até hoje quem estava pregando, o pastor Daniel. Ele me pegou o sapato e ele me abraçou. E eu querendo já descer. Eu não queria ficar em cima do púlpito, eu queria deixar o sapato e deixar o sapato e ir embora. Certo. Aí ele pegou e fez assim, me juntou, ele é bem gordinho, fortinho, e me juntou. E eu fiquei, e eu chorava. Aí ele falou assim, eu não tô soltando esse menino porque eu tô sentindo algo diferente aqui. Olha que bacana. Aí, nisso, sai um homem do meio da igreja com R$20, presta atenção, com R$20 e fala assim, ó, eu tô pagando o sapato do menino.
e jogou o dinheiro na salva. Aí o pastor pegou o sapato e me devolveu. Ele falou assim: o seu sapato foi resgatado. Então você pode continuar usando o seu sapato. Mas você fica tranquilo, porque esse sapato é porque você vai andar muito ainda usando esse sapato. Passou alguns dias, alguns meses. O sapato não servia mais em mim, fase de crescimento, e o sapato lá, na prateleira. Eu não deixava minha mãe dar o sapato. O sapato ficava na prateleira. E eu cuidava desse sapato como se fosse todos os outros sapatos meus. Quando eu ia limpar meu tênis, eu limpava ele. Já limpava ele. Aí um dia, fez um frio em Mundo Novo de 7 graus. 7 graus. E teve um colega meu que foi para a igreja de chinelo, porque ele não tinha calçado. Aí eu olhei e falei para ele assim: que número que você calça? Aí ele falou assim: 37. Que era o número do meu sapato. E aí eu falei assim: vamos lá em casa, que eu tenho um negócio para te entregar. E naquele dia eu entreguei o sapato pro meu colega usar, porque ele não tinha nenhum. Mas ali para mim foi uma prova que Deus fez comigo. Entendeu? Será que o Ângelo vai ser meu por inteiro mesmo? Ou não? E aí a minha prova é que eu tinha um amor imenso por aquele sapato. Eu ouvi, fui sensível à voz de Deus, entregar o sapato. Deus me devolveu o sapato. E na hora certa eu passei o sapato para alguém que estava precisando. Um teste de fé. Um teste de fé. Então a partir daí começou a minha questão de leitura, né, a minha questão de estudo, de se interessar mais por tudo isso. Então a partir desse momento eu me quis na minha cabeça ser realmente um pastor. Isso foi no ano de 1997 para 98. No ano de 2000 nós mudamos para Campo Grande. Nós mudamos para cá, terra nova, menino do interior na capital, né, tentando aprender se e tudo mais. Ali. Se ajeitar, descobertas, tentando sobreviver. E a partir daí a gente começa a destacar, né, com os adolescentes. Comecei a me destacar na juventude. Eu sempre fui muito precoce, né, para minha idade, sempre fui. Então já com 15 anos já mudei para os jovens, porque eu não conseguia mais conviver no meio dos adolescentes, né? Então assim, foi tudo muito rápido, tudo muito rápido. Nessa velocidade chegou o pastorado também. Chegou o pastorado, eu me casei com 22 anos de idade. Eu era diácono, né? Com alguns meses de casado já fui a presbitério. Com um ano de presbitério eu fui evangelista. E com um ano de evangelista eu vim a ser pastor, né? Então assim, mas nesse meio termo, já liderando juventude, né, liderando adolescentes, tive o imenso prazer de ter o privilégio de pastorear a igreja, que era uma fase, foi curta, porém uma fase que foi uma das fases que eu mais amei, né? Porque quando você lidera uma juventude, quando você lidera uns jovens, é aquela questão mais de movimento, né? De agitado, corrido. Mas quando você para e começa a pastorear a igreja, é um outro sentimento no total, né? Você sente o amor da ovelha, você sente o cheiro da ovelha, né? Então assim, é uma sensação que é incrível, né? Eu lembro até hoje que foram apenas 74 dias, com 184 almas para Jesus nesses 74 dias. Mas foi uma sensação assim incrível na minha vida.
Mas antes de chegar nisso, né, nós pastoreamos os adolescentes por 5 anos, pastoreamos os jovens por mais 2 anos, eu e minha esposa. E eu falo que a gente, assim como tem Bebeto e Romário, né, Ronaldo e Romário, tem Ângelo e Amanda, né, porque minha esposa é uma pessoa incrível no departamento infantil. Então, geralmente, a gente trabalhou nessa tabelinha. Quando ela era líder de crianças, eu era o líder de adolescentes. Então, ela preparava para me receber aqui. Então, assim, era incrível esse trabalhar. Muito bacana. Agora, pastor, nesse pouco tempo aí que o senhor teve com a igreja, acompanhando de fato essa experiência, qual que é a visão que o senhor tem hoje do pastorado? Olha, o pastor tem que sentir cheiro de ovelha. Eu sempre fui polvo, e eu acho que isso que muda a questão do pastoreio. Teve uma ação que foi até interessante. A lâmpada da igreja estava queimada. E aí eu subi para trocar a lâmpada. Aí uma pessoa falou assim para mim: pastor, o que o senhor está fazendo? Eu falei: estou trocando a lâmpada. Eu falei: mas seu cargo não comporta fazer isso. Eu falei assim: mas por quê? Subir uma escada, trocar uma lâmpada? Qual é o problema? Qual é o problema em relação a isso? Aí ele falou assim: porque é a primeira vez que eu vejo um pastor fazendo isso. Então, assim, hoje, é claro, nós estamos vivendo em uma pandemia. Né? Nós estamos vivendo hoje nós estamos... Tem as restrições da questão do Covid. Né? É difícil hoje você estar mais presente. Presente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, não querendo te colocar... Eu agora vou fazer uma pergunta para você, não querendo te colocar no checkmate do xadrez. Certo. Mas o seu pastor te ligou quantas vezes? Vou ser sincero, ligou algumas. Mas o seu pastor? O pastor... da congregação. Isso. O seu outro? Não. O seu outro? Também não. Entendeu? Então, assim, o pastor hoje, ele precisa ter o cheiro de ovelha. Por causa dessa questão de cheiro de ovelha, do tratar de ovelha, que hoje abriu-se a lacuna para os pastores de YouTube. É verdade. Concordo plenamente. Concordo. Então, hoje, se eu dou uma palavra aqui, por exemplo, eu sou pastor da igreja Tereré com Fé. Tá na moda, Tereré da Fé Church. Tá? Eu dou uma palavra de dízimo, que você não concorda, porque o cara do YouTube falou. Mas o rapaz lá do YouTube falou isso. Então hoje essa questão do amparo do pastorado, abriu-se essa lacuna. Quando eu fui líder de jovens, eu trouxe aqui em Campo Grande o Nelson do Eu Escolher Esperar. Um movimento que prega castidade para os jovens, né? Que sexo só depois do casamento. Nós colocamos quase 2.000 jovens dentro da nossa igreja sede na época, numa segunda-feira, 7 de setembro. Cada um pagando ingresso, porque o evento era da própria pessoa, não era da igreja. Mas ele prega o quê? Sobre santidade, castidade. Por que ele pegou e se tornou-se uma indústria em relação a isso? Porque o pastor parou de pregar isso nos púlpitos e para os jovens. Entendo. Entendeu? Então hoje, para mim, virou uma coisa tipo: o pastor manda fazer, mas não é o que Jesus fazia. Jesus fazia primeiro e depois ele falava. Ele mandava fazer. Olha aí, verdade. Sempre Jesus mandava fazer. Quem lavou o pé do discípulo foi Jesus.
Hoje os discípulos estão lavando os pés dos pastores. E está errado. É verdade. Está errado. Então o pastor hoje, essa visão global hoje do pastoreio, para mim a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Para mim a Bíblia não muda. Então eu vou dar um exemplo. Quando Jesus ressuscita e vai falar com Pedro, tem a famosa, né, que Jesus fala 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mais um pouquinho para baixo, Pedro vai falar assim, e aquele Senhor que estava comigo, o que o Senhor vai fazer dele? Jesus tipo fala assim, Pedro, aquele lá é comigo. Você não tem nada a ver com isso. Traduzindo, fica na sua. Que esse negócio aqui é comigo. Deixa que eu resolvo. Então hoje a questão do pastoreado, está faltando mais isso. Está faltando uma pessoa sentar, conversar. E aí, Samuel, como foi seu dia? Tá tudo bem lá em casa? Está faltando. Está faltando o cheiro de ovelha. É verdade. Agora, pastor, o senhor nessa juventude, né, mas bastante qualificação diante das suas palavras, inclusive, né? Como é que o senhor vê a igreja de hoje para a igreja do passado, da época que o senhor se converteu, da época que o senhor começou a exercer a fé? O que é que tem mudado? O que é que mudou? Como é que o senhor vê a igreja moderna de hoje? É essa facilidade, né? Hoje, se você não sabe um versículo, você joga no Google, você acha. É essa facilidade. Tem uma pessoa que é muito criticada, mas eu sou muito fã de Jesus na vida dessa pessoa, que é o pastor Lucim. Foi muito, muito criticado. Mas ele tem uma fala que ele fala assim, ó, todo ano eu leio a Bíblia toda. E todo ano eu leio a Bíblia, uma Bíblia diferente. Não é porque eu quero me mostrar que eu quero comprar uma Bíblia nova, não. Porque a Bíblia, ela fica viciada. Então você sabe onde estão os livros na Bíblia velhinha sua. Quero ver você pegar uma Bíblia nova e manusear. Então você tem que saber os livros da Bíblia, não é pela marcação da sua Bíblia, mas porque você sabe, você tem esse conhecimento. Então, assim, hoje, a facilidade hoje, na questão da internet, eu não estou aqui criticando. Eu estou dizendo que mudou foi a facilidade de acesso, né? Eu lembro que hoje não precisa-se mais, né, comprar as enciclopédias bíblicas, que você tem tudo na internet. E aí, quando você tem a procura da internet, te deixa um pouco mais preguiçoso, porque a procura é fácil, é só você digitar. Agora a procura no papel não, você tem que folhear. Eu não sei se é da sua época, mas antigamente existia uma enciclopédia que se estudava na escola, não se estudava, era uma enciclopédia de pesquisa chamada Barça. Eu lembro disso aí, num livrão bem grande. Eram 23 unidades. E a Barça era o valor de um carro. Então quem tinha a Barça em casa era rico. E eu lembro que eu morava em Mundo Novo e meu pai veio em Campo Grande e comprou a Barça. E comprou ainda na livraria usada. Rapaz, eu fiquei só o narizinho em pé porque eu tinha a Barça na minha casa e para estudar aquilo. Hoje, se você vai perguntar para a Manuela, minha filha, o que é Barça, ela vai pensar que é um barco. Então, assim, hoje, o que mudou daquela época para hoje são as questões da preguiça. Tem um atleta sedentário, o cara sedentário que não consegue caminhar nem 10 metros, já está... Tem cristão sedentário. Se você não praticar a sua vida espiritual, ela acaba atrofiando. Vai acabar atrofiando. Agora, pastor, quando nós falamos da modernidade, né, dessa facilidade que nós temos hoje, nós não estamos falando somente da liturgia, né? Nós estamos falando de uma certa modernidade também que invadiu os templos hoje, né? Uhum.
Como é que o senhor vê essa modernidade dos templos, por exemplo? Hoje em dia a gente vê muitas igrejas pintadas de preto, uma luz bacana para dar uma climatizada na coisa ali. Investe-se muito nesse estilo de aparência que não é mais como o passado, né? No passado, pelo menos na época que eu me converti, não tem muito tempo, mas trazer isso para dentro da igreja era pecado, muitos pastores até pregariam que era demônio. Mas hoje nós temos essa outra versão da igreja. O senhor acha que isso é uma coisa ruim que aconteceu ou é uma coisa boa? De certa forma, a igreja acompanhou a modernidade, inovou, trouxe uma cara nova para os templos. Como é que o senhor vê? Sabe uma coisa que eu sou totalmente contra? Cadeira no púlpito. Eu sou um cara aversão a isso. Eu acho que se eu pudesse, eu tiraria todas as cadeiras do púlpito. Porque para mim não existe essa... Não tem o porquê de ter essas pessoas ali, sabe? Eu, Ângelo, tenho esse entendimento. Em relação à cor, eu não vejo problema nenhum. Não vejo. Porque eu acho que não interfere, né, na questão da questão da cor do templo. Mas existe algo que neste tempo trouxe mais luz e entendimento para nós. Eu lembro há muito tempo que se falava que a política era do diabo, né? Inclusive tem uma mensagem do pastor Marco Feliciano em Camboriú dizendo: se um dia eu for político, vocês cobram de mim. E hoje quem é? O pastor Marco Feliciano. Né? Então, assim, a gente tem que parar de endemonizar as coisas. Porque eu sou muito adepto a 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Existe moderação, existe comportamento, existe tudo dentro do templo. Mas eu acho que a questão da estética do templo, eu não vejo problema nenhum. Né? Eu não vejo problema nenhum. Hoje eu estou membro em uma igreja que tem o ministério da dança. Que é um acompanhamento da modernidade. Da modernidade. Mas eu, Ângelo, ainda vai polêmica isso aqui, porque, né, a minha opinião, mas a igreja não tem nada a ver com a minha opinião, eu ainda não vi como que eu vou te dizer, para esse ministério uma funcionalidade dentro da igreja. Eu não... E aí minha filha quis participar da parte infantil do Ministério da Dança. Não proibi, deixei ela aí. Mas ainda eu não vejo finalidade para isso. Eu não vejo. É um pensamento meu. Que, aliás, a igreja vai saber agora pelo vídeo. Mas assim, não tem. Eu acho que não agrega nada à fé, à edificação espiritual. Não, para mim, Ângelo, não. Pode ser que para a igreja, os outros 99% da igreja, sim. Mas para o Ângelo não tem, eu não vejo essa finalidade. Mas é uma modernidade. O ministério aprovou. Eu vou Ângelo adorar. É engraçado porque o culto ele é em comunidade, mas a prestação do culto é individual. Eu vou viver em comunidade porque é o corpo de Cristo, certo? Então o corpo não consegue. Se eu tirar esse braço, eu sou um corpo deficiente. Mas a mão faz parte do corpo. Então eu vou lá cultuar a Deus porque eu faço parte do corpo. Mas eu não vou atrapalhar o meu culto, perder a minha paciência e ficar estressado justamente por causa disso. Eu sou muito adepto, Samuel, do seguinte:
Se você não concorda com o que está sendo pregado na igreja que você congrega, para de falar mal da sua igreja e sai. Vai ser feliz. Vai ser feliz e para, porque você está atrapalhando você mesmo de cultuar a Deus. Você não está conseguindo cultuar. Você não tem paz. O culto não presta, a pregação não presta, o culto então. Aí você vai achar defeito que o cara desafinou, vai achar defeito em tudo. Né? É verdade. Então faça um favor para você mesmo. Para você mesmo. Polêmicas. É verdade, pastor. Esse acompanhamento aí dessa modernidade toda é uma coisa que reflete para uns de uma forma positiva, de outros de uma forma negativa. Mas o que vale é, acho que o que tem que ser, tá no topo da cadeia é o que o senhor disse. O culto é individual, né? E a forma que vai estar ao nosso entorno não vai, pode ser que não afete na forma que nós vamos Deixa eu te dar um exemplo. Tem um mendigo que dorme, ele mora, tá? Numa empresa em frente à igreja. Ele mora na calçada. A empresa não abre nos finais de semana e à noite ele monta a casinha dele ali e ele dorme ali. E todo mundo da região conhece ele. Ele é dizimista fiel. Ou enquanto a igreja está fechada, ele desce toda a Calógeras e vai aqui no templo da Universal trazer o dízimo dele. Olha aí. Ele traz o dízimo todo dia e pede para o pastor pôr a mão na cabeça dele para orar por ele. Olha que bacana. Ele não entra no culto, na igreja. Ele entra depois que todo mundo sai. Ele cuida da igreja. Ele cuida de todo mundo. E essa semana eu passei perto da minha casa e perto ali da igreja. Ele estava sentado no chão lendo a Bíblia. Mas ele é totalmente zucado, alienado pela droga. E aí ele olha para mim e fala assim: irmão, ai de mim se não ser fiel. Olha aí. Aí eu fico pensando, e aí eu são que não droga, não faço, não bebo, tento mais, né, ser santo possível, acho defeito em tudo, na questão da modernidade, de questão de cor, questão de coisa e tal. Existe modos dentro da casa de Deus. Mas eu tenho que prestar o meu culto racional. O meu culto racional. Senão, não vai adiantar para nada. É isso aí, pessoal. Um dos intuitos aqui, meu amigo Ângelo, que é do Tereré com Fé, né, é nós conhecermos os nossos convidados de uma forma mais pessoal, né? E muitos devem conhecer aqui o pastor Ângelo como pastor, né? Não como pessoa, dos seus gostos. E a nossa ideia hoje aqui é mostrar a vocês um pouquinho do Ângelo como pessoa também, e o que é bacana, né? Porque às vezes a gente está acostumado a ver a pessoa lá só no púlpito pregando, ou a gente encontra a pessoa, né? E não temos um espaço para esse diálogo. E muito bom o posicionamento aqui do pastor Ângelo. Agora, pastor Ângelo, quais as expectativas o senhor tem para o futuro relacionado à sua vida, né, cristã, relacionado também, né, à sua vida ministerial, pastorado também? Quais as expectativas o senhor tem para o futuro em relação a tudo isso? Bom, eu tô há 4 anos que eu não vivo mais, né, na questão pela obra, como a gente gosta de dizer, né? Eu continuo sendo pastor reconhecido pela CGADB, né, pela Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Eu estou membro hoje da Terceira Igreja Batista, que nós também, infelizmente, nós perdemos o nosso pastor presidente pelo Covid, né? Então hoje a igreja ela passa por um processo também de escolha de novo pastor, né? E o processo da Batista é diferente
né, das igrejas pentecostais, né? Ela escolhe como eu vou dizer para você, todos os membros têm direito ao voto. Então, se tem 1000 membros, os 1000 membros votam. Não é só escolhe, aqueles, a gente elege uma comissão que vai eleger uns pastores elegíveis. E a igreja vota em quem nós queremos ser o nosso pastor. Então, nós estamos nesse processo. Eu sou membro hoje da igreja, não sou pastor, até porque eu preciso ser reconhecido pela Convenção Batista, e eu não sou, eu fui ungido na Assembleia de Deus, sou pastor pela Assembleia de Deus, tenho ainda minhas credenciais, mas hoje eu estou na área da saúde, né? Nós estamos trabalhando na área da saúde em Campo Grande, e durante das 17h01 às 6h59 eu sou corretor de imóveis, e aos finais de semana, né? Então hoje eu tenho essa minha profissão de corretor de imóveis, e a gente ministra, né, também a palavra de Deus. Quando a gente é convidado, nós também ministramos, até porque a gente fez aí um bom nome, um bom zelo em relação à obra com jovens, né? O povo pensa que por o meu trabalho, o meu nome aparecer em Campo Grande e no estado com jovens, né, eles esperam, tipo, vou fazer um evento de jovens e vou te levar na igreja. Não, irmão, eu prego para criança, eu prego para isso de oração, o que tiver a gente faz. Que inclusive, dos meus 74 dias como pastor, eu tive uma experiência que eu nunca tive na vida, que foi fazer um velório fúnebre, né? Eu não fiz casamento, falei pro povo, mas um velório eu fiz um velório. Então, assim, que são experiências que a gente vai adquirindo que eu não tinha como antes, né? Então, assim, a minha expectativa é continuar plantando no reino, né? Plantando no reino, estamos aí na direção que Deus mandar a gente remar. A gente está remando o barco, e quando o vento do Espírito soprar, nós vamos acompanhar. É isso aí, pessoal, muito bem. Nós estamos partindo aqui para o final de mais uma edição do Tereré com Fé. Hoje nós contamos aqui, nós tivemos um bom bate-papo aqui com meu amigo pastor Ângelo, né? Vocês puderam conhecer um pouquinho da vida do Ângelo, um pouquinho das suas expectativas, um pouquinho aí do seu trabalho atual, né, como pastor, enfim, seu trabalho secular também. Pastor, eu queria abrir esse espaço, o senhor deixar aí os contatos, a rede social. Eu sei também que o senhor tem um canal no YouTube também, já aproveita para deixar lá para o pessoal se inscrever lá. Na verdade, eu vou fazer mais a propaganda das redes sociais, né? Eu tenho o meu perfil, ou Ângelo Augusto, e também eu tenho um grão de mostarda, minha página no Facebook, e também a página Devaneios, né? Vai lá, curta a página, também é Facebook e Instagram, as duas, mas como eu comecei primeiro no Facebook, a gente cresceu no Facebook, no Instagram nós estamos correndo. E para você que quer comprar sua casa, merchan, também tem o meu perfil profissional, é Ângelo Augusto Imóveis. Vai lá, segue o nosso perfil e você vai ver lá nossas opções, nossos catálogos de casa que nós temos para oferecer para você, tá bom? É isso aí. Pessoal, vocês puderam conhecer então um pouquinho da história do pastor Ângelo. Nós esperamos aí que o testemunho de vida dele, aquilo que Deus fez por ele, pela vida dele, na vida dele, venha a alcançar a vida de vocês também. Nós estamos partindo para o encerramento aqui de mais uma edição e eu também quero deixar a vocês aí para que encontrem o Tereré com Fé no Instagram. É só digitar lá Tereré com Fé, já vai aparecer esse símbolo que vocês estão vendo aqui atrás. Nós estamos também no Facebook, é só digitar lá Tereré com Fé. E eu quero pedir a vocês encarecidamente que visitem o nosso canal no YouTube. No YouTube vocês vão digitar também Tereré com Fé no campo de busca. É o mesmo símbolo, porém na cor vermelha lá vocês vão encontrar o Tereré com Fé. Vocês que vão assistir o conteúdo aqui, o vídeo com o pastor Ângelo, aliás, você que está assistindo agora, não deixa de deixar o seu joinha lá, porque com isso nós temos uma interação maior com as pessoas que estão vendo os nossos vídeos. Então, não só visualize, mas deixe o seu joinha lá, porque isso vai acrescentar muita coisa. E se você quiser comentar alguma coisa também, comente lá, deixe uma opinião sua, algo que precisa melhorar,
ou até mesmo uma crítica, nós estamos com o nosso entendimento aberto para isso também, porque a nossa ideia é levar algo de Deus até vocês. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Aproveita lá, se inscreve no Tereré com Fé e nós temos certeza que vai agregar muito ao nosso canal aí e com certeza Deus vai retribuir na sua vida. Pastor Ângelo, quero agradecer a sua presença, né? Agradecer pela participação conosco. Eu que agradeço. Até que enfim eu vim no Tereré com Fé. Ansiosamente eu estava esperando esse convite. Ai, pastor, muito obrigado Eu aí que agradeço. pelo reconhecimento. Nós ainda somos um canal pequeno, mas temos aí a convicção de que Deus vai alavancar em algum momento, conforme a sua Firme e vontade. constante. Exatamente. Nós estamos aqui única e exclusivamente dependendo da vontade de Deus. E se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus também. E ponto final. Então, agradeço muito, pastor, a sua participação conosco. Tenho certeza que acrescentou, agregou muito ao Tereré com Fé. Pessoal, nós queremos aqui nos despedir de vocês já nessa edição, que o Senhor venha alcançá-los. Pastor, quer deixar um abraço? Aí vou fazer igual na televisão, né? Quer deixar um abraço pro pai, pra mãe, Manda um abraço para todo mundo, né? Para minha esposa, Isso. né? Para Amanda, para Manuela, para o Murilo e para todos vocês que estão aí assistindo, sejam abençoados e sejam agraciados pelo poder de Deus. É isso aí, maravilha, pessoal, muito bom estar com vocês aqui em mais essa edição. E este foi mais uma edição do Tereré com Fé, que o Senhor possa abençoá-los. Muito obrigado.